Meu sonho, Fábio, era entregar aquele liso perfeito para minha cliente, com aquele brilho espelhado, aquele cabelo de televisão, que ela saia do salão assim, encantada, já indicando para as amigas, sem nem pensar em nunca mais procurar outra profissional. Poder cobrar um valor que eu ache justo, não precisar ficar disputando com a concorrência, atirando meu preço lá embaixo para poder trabalhar. Ao contrário, sabe o que eu queria mesmo? Era ter sempre a minha agenda lotada, com fila de espera. E outra coisa, se a cliente tivesse que fazer algum sacrifício para poder fazer o cabelo comigo, que fizesse. Vir de longe, ter que agendar com bastante antecedência, não faz mal. Ainda assim, eu gostaria que ela quisesse fazer só comigo. Sair nos locais aqui perto de onde eu trabalho e ser reconhecida. Entrar, por exemplo, numa loja, num mercado, num ambiente comercial e ver as pessoas murmurando: olha, aquela lá é a cabeleireira, aquela dos alisamentos, muito boa. Na hora que a cliente fosse fazer a indicação, dissesse assim para a amiga que ela estava indicando: eu vou te fazer uma indicação, mas já vou te avisar, é mais caro, mas vai lá porque vai valer a pena, porque não tem outra profissional melhor do que essa. Esse talvez fosse o teu desejo, minha irmã? Esse talvez é o teu grande sonho enquanto uma profissional cabeleireira que quer se especializar em alisamentos? E tu sabe que isso é possível? Eu acho que às vezes as pessoas que chegam até mim já tentaram tanto que ficam desacreditadas achando que talvez com elas isso não possa acontecer. Só que eu posso te garantir que na medida em que tu souber como fazer isso, tu pode transformar a tua vida profissional. E eu te garanto isso porque isso aconteceu comigo no passado e aconteceu com muitas das minhas alunas. Quem me vê falando aqui na internet com tanta convicção não imagina o quanto de trabalho que eu já passei no passado para poder chegar nesse ponto. Eu também tive muita dificuldade de aprender a fazer progressiva. Logo no começo, isso questão de 20 anos atrás, quando eu comecei, aqui na região, inclusive, não tinha nenhum lugar que a gente pudesse ir para aprender a fazer isso. Eu tive que ir a Porto Alegre, que é a uns 35 quilômetros aqui da minha região, numa época que naquele ano ainda era inverno, e o inverno no gaúcho é muito frio, como todo mundo sabe, e ainda tinha que ir de moto com uma amiga para poder dividir as despesas. Quando eu fiz o primeiro curso, esse em Porto Alegre, foi para aprender ainda a fazer progressiva com formol. Uma coisa que logo eu vi que não ia conseguir dar conta de ficar muito tempo trabalhando. Tomei coragem, me dediquei, descobri onde que tinha curso para aprender a fazer progressiva sem formol e na época era só em São Paulo. Eu, numa pindaíba de dinheiro daquela assim, ó, que só quem já passou sabe, tive que pedir dinheiro emprestado para minha mãe para poder bancar a questão do transporte aéreo, né? Tinha que ir de avião porque era longe. Tinha a questão do hotel também, que eu tive que ficar um período por lá, e o próprio investimento no treinamento em si, para conseguir desenvolver e entender como fazer progressiva sem formol. Foi muito, mas muito sacrificoso. Pensa que isso era numa fase onde eu não tinha de onde tirar recurso. A minha mãe, uma senhora já na época aposentada, ganhando pouquinho, foi ainda quem pôde me ajudar para que eu pudesse, enfim, dar esse passo de fé sem nem saber se ia ter retorno, sem nem saber se eu ia ter clientela, se a coisa ia dar certo como eu gostaria, mas eu fui lá e fiz, porque eu sabia que era com isso que eu queria trabalhar, esse também era o meu sonho e eu sabia que eu ia ter que fazer o sacrifício que eu tivesse que fazer para conseguir alcançar esse sonho. Eu fui, fiz, consegui aprender, voltei aqui para o Rio Grande do Sul, comecei a divulgar. Conversava com uma cliente e outra, muitas receosas ainda, achando que progressiva sem formol não funcionava, mas lentamente eu comecei a ganhar as primeiras oportunidades, as primeiras clientes confiando em mim. Depois que elas faziam, viam que não tinha cheiro, não tinha nenhum mal-estar e que ainda elas conseguiam ter aquele resultado daquele liso perfeito, inclusive muito mais bonito do que o serviço feito com formol, porque não ficava com aquela artificialidade, ficava com um efeito de liso mais natural, elas começaram, elas mesmas indicar umas para as outras e me trazer clientela. Coisa de 3 a 4 meses de que eu tinha começado, eu comecei a ter um fluxo de cliente me procurando para serviço de alisamento, que desde então
só cresceu. E hoje, 20 anos depois, eu ainda estou colhendo os frutos de um sacrifício que eu fiz lá no passado. E por que eu estou te falando essa história, minha irmã? Para te demonstrar que tu também vai precisar fazer sacrifício se tu quiser transformar a tua vida financeira. Te coloca no meu lugar. Imagina se eu, na época que foi a minha vez, 20 anos atrás, eu também tivesse dado alguma desculpa e tivesse visto com o olhar da dificuldade apenas, talvez eu tivesse até hoje naquela condição tão delicada financeiramente que eu me encontrava. Agora, no momento em que eu enfrentei e fiz o sacrifício que precisava ser feito, foi onde que as coisas começaram a mudar. A gente acha que não é assim, que a gente só vai conseguir investir em treinamento no momento em que a gente já estiver em boas condições. Só que tem um detalhe que a gente não se dá conta. Se tu já está em boas condições financeiras, tu não precisa de treinamento. Tu só precisa dele antes, para que tu possa entender como chegar a uma condição boa financeira. O próprio conhecimento é o que vai gerar o valor que vai se pagar e ao mesmo tempo que vai trazer a lucratividade. E não o contrário. Às vezes eu recebo pessoas que chegam até mim dizendo assim: Fábio, eu gostaria muito de fazer o teu curso do Método Progressiva Maravilhosa, só que eu estou muito apertada de dinheiro, as minhas condições estão muito difíceis ainda. Assim que eu tiver condições, eu vou fazer. Essa pessoa dificilmente vai fazer. Porque se ela tiver em boas condições, ela não vai precisar mais do curso. E ao contrário, se ela não tiver em boas condições, como que ela vai gerar dinheiro para fazer o curso? Só tem um caminho, é o caminho do sacrifício. 90% das alunas que chegam até mim, quando eu vou descobrir as histórias, eu fico impressionada com cada ação, com cada atitude que muitas ali tiveram que fazer para conseguir ingressar nesse método. É realmente um voto de confiança, tanto em mim quanto em si próprio, mas que rapidamente se paga, rapidamente traz o seu fruto em si, e que se ao mesmo tempo tu não colocar em prática, nunca vai acontecer contigo. Agora, se é o teu desejo transformar a tua vida financeira, também entregar aquele liso perfeito para cliente, não ter mais cliente voltando para reclamar dizendo que progressiva não pegou, aprender outras técnicas ainda para aquelas clientes que além de liso perfeito gostam de lisos mais suaves, mais naturais, ou mesmo só redefinição de caixa, tudo isso trabalhando com progressiva, o método Progressiva Maravilhosa é para ti. Quer conhecer um pouco mais sobre o método? Vou deixar no primeiro comentário fixado aqui do vídeo um link para te ter mais informações ali sobre o método e tomar a tua decisão de se tornar aluna. Pode acessar ali o link e dar uma olhadinha. Te agradeço pela atenção e até o próximo vídeo. Não te esquece de se inscrever no canal e também deixar teu like.